Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje com uma presença ilustre aqui da nossa amiga, colega de farda, Tatiane Couto. Obrigado pela presença, minha amiga. Tá, há 7 anos. Sou mãe de 3 filhos, apaixonada por Jesus. E hoje, como influenciadora cristã, né, em algumas redes. E é isso, estou preparada aqui para Vai ser top, vai ser top. Tá interrogada nervosa, aqui, tá um pouco tô nervosa, mas eu também nervosa. tô. E vai ficar tudo em paz, fica tranquilo. Vamos falar dos nossos patrocinadores aí, meu amigo. Fala aí, Big Boss. Big Boss, você vai me deixar na mão de novo, Big Não, Boss. faça comigo não, Macau. Peraí, tô chegando. Tira o fone, Big Boss. É desesperador esse fone, irmão. Pelo amor de Vai Deus. começar a passar mal aí, não. Peraí, tô chegando. Fala da CMA. É a CMA. Chegou? Cheguei. Fala aí, Marcão, Big Boss. mais uma vez agradecendo a CMA Telecom pelo carinho. Você de Sepetiba que tá precisando de uma internet de qualidade, tá? A CMA não existe igual, não existe internet igual aqui no bairro. Então você que está nos assistindo, está precisando de uma internet, liga para lá, o número está na descrição. Você não vai pagar a instalação, galera. Não vai pagar. Precisando de upload, download. Então, tipo assim, não tem igual. E você, comerciante do bairro, senta aí. R$ 75,00 por 500 mega, Marcão. Não tem igual. R$ 75,00 por 500 megas para você, comerciante. A única coisa que você vai ter que fazer é divulgar a marca da Semear na sua loja, mais nada. Então liga para lá, confere, porque upload e download, você que precisa streamar, mandar arquivo pesado, eles entregam o que você contrata. Vai contigo, Marcão. Show. Esse upload e download já deu pano pra manga, filho. Dá Pano mesmo, pra dá manga. Eu falo aqui todo podcast, porque foi muito engraçado. O Matheus chegou aí, o upload e download fica brigando. Eu falei, traz pra cá que a gente evangeliza eles, filho. Ele falou, não, internet. Ele fica tranquilo, irmão. Vamos lá falar com a nossa amiga aqui. Como é que foi a tua conversão, minha amiga? Vamos falar um pouco depois, a gente vai entrar na PM. Vamos entrar no assunto PM, mas antes vamos falar um pouco da sua vida particular. Não é fuxico gospel. Uma fofoquinha agora. Mas a gente vai querer saber das coisas. Como é que foi a sua Então, conversão? Fala pra mim. eu passei por alguns problemas na minha adolescência. Problemas esses que mexeram muito comigo no âmbito, principalmente assim, familiar, pai e mãe. E aí minha mãe me levou para a igreja, né? E aí comecei a caminhar na assembleia e fui caminhando com ela e tal, e fui assim, naquelas aulas para poder batizar, aquela coisa toda. Sim. Só que assim, adolescente sabe como é que é, né? Adolescente não Eu quer ir pra igreja. queria a bênção, mas o dono da bênção eu não queria. E isso realmente era algo assim que assim, eu me arrependo bastante hoje. Então, me batizei aos 16 anos. Aos 18 anos, eu infelizmente saí da presença. Me decepcionei na igreja, né? Por a questão de olhar para o homem e não olhar para Deus. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. O nosso clube tá lotado. É complicado isso. E aí eu, olhando para o homem, na época eu tinha, não era a equipe de louvor mesmo da igreja, mas a gente montou um grupo, e aí naquele grupo tinha fofoca, aquela coisa toda e tal, e por causa de bobeira, uma unha, sabe? Aí, tipo, levou até o pastor e aquilo me deixou revoltada, e assim, na verdade, eu já tinha ali um pezinho ali no mundo, porque, como eu falei, eu queria a bênção, eu queria sair daquela tristeza que eu estava, daquele problema todo que eu tinha passado, mas o dono da bênção, a renúncia, aquilo tudo eu não queria. E aí me afastei. Conheci o pai dos meus filhos, casei aos 19 anos. Tive todo aquele percurso de casamento, foram quase 12 fora da igreja anos, já. fora da Já igreja. desviado. Sim, mas eu ia de vez em quando, né? Eu precisava ali ter aquela coisa assim eu tinha necessidade de ir, ouvir a palavra, de estar ali com Deus, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa que o mundo acabava falando mais alto, entendeu? E aí tive muitas experiências com Deus nesse período fora da igreja. E aos 34 anos, numa dor surreal, eu voltei para a casa do Senhor. Mas agora, não só para ter Deus de ouvir falar, mas para conhecer quem é realmente, né? O Senhor das nossas vidas. E eu tive o apoio de uma amiga
né? Assim, a minha mãe na fé, a missionária Vanessa Ramos, que me ajudou e me ajuda até hoje, muita coisa. E eu virei para ela e falei assim, eu quero conhecer o teu Deus. E aí foi quando eu renunciei tudo lá de fora e resolvi seguir, assim, aquilo que... Realmente Deus queria pra tua vida, né? Exatamente. Meu Deus, mas foi com 18 anos que você desviou da igreja? Tua mãe é Sim. evangélica? Minha mãe afastou depois. Também? Mas Se ela que afastou. levava? O papai também levava? Teu pai? Não, meu pai, ele se afastou na infância. Algumas coisas que ele viu, né, ouviu dentro da igreja. Meu avô era presbítero na época e meu pai, ele não aceitava que meu avô não subisse de cargo. Então, assim, outras pessoas chegando e meu avô ali, mas assim, tudo é um chamado, né? Então as pessoas têm que entender, mas assim, era uma criança. E aí se afastou e até hoje tá, mas eu creio que Jesus vai Não, vai tocar. pegar no coração, já vai pegar vai. no coração. Em nome de Jesus. E essa época que você se afastou na adolescência lá, esse problema que você teve com a igreja, você pode falar o que houve, não? Então, Porque um adolescente, deixa eu te cortar, já te cortando, porque eu fui líder de adolescente também. É uma idade meio complicada de lidar na Muito. igreja. Muito. Entendeu? Eles, hoje em dia, não sei o que eles estão fazendo muito, mas eles estão confundindo um pouco o mundo com a igreja para poder atrair essa galera. Sim. Na tua época lá, o que houve especificamente que te deixou assim meio triste e te fez, né, sair da presença? Então, eu sempre gostei muito de louvar. E eu nunca tive aquela oportunidade por conta daquela panelinha ali, ficava aquela panelinha, aquela coisa. Eu me senti um pouco destacada, né, dos outros jovens. Então, um irmão de uma menina que participava da equipe de louvor, ela falou assim, vamos fazer como se fosse assim, uma equipe de louvor ali que... Um grupo paralelo. Isso aí, um grupo... Fizeram um grupo paralelo. Exatamente isso. O E Ministério aí- de Louvor à parte. Isso aí, o Ministério de Louvor, assim, que... Mas não tava fora da igreja, tava dentro Tava da ali, igreja. né, a Então gente- tá valendo. E aí começou aquela fofoquinha, tipo uma rinchazinha, entendeu? Aquela fofoquinha. E aí, na época, eu conheci um rapazinho na igreja, e a menina da outra equipe de louvor, e ficou naquela coisinha, e eu fiquei com revolta, e aí ela me fez ir pro gabinete pastoral por causa de uma unha vermelha. Nossa, porque você pintou a unha de vermelho. Meu Deus. Então, assim, foi muita coisa que... Religiosidade pura, né? Então, mas ela podia, eu não. Eu não Ah, entendo, então sabe? não era Aquela religiosidade. Era uma coisa assim, meio que... Mas é aquilo que eu te falei, na verdade, eu já não estava muito, sabe, assim, como eu te falei, a panela me entristecia. Na verdade, Sabe? você procurou um pretexto. Te deram o Isso. pretexto e tu... Isso aí. Entendi. Na verdade, era uma desculpa que a gente coloca a desculpa no outro para poder, assim, não sei como falar. Desviar. Botar uma culpa no desviar. nosso erro, né? Não Sim, foi sim. eu. Eu vou culpar alguém para poder ter o meu erro Isso aí. justificado. É mais cômodo, né? É. Mais cômodo. Eu vou dar uma desviada. É. Depois eu volto. Eu vou dar um pulinho ali fora. Esses dias, Pior eu pulinho. até dividi uma experiência que eu tive, que eu vi no TikTok, do Marcos Feliciano, sobre religiosidade. Foi forte isso aí. E ele perguntando quantas pessoas, através das nossas atitudes, quantas pessoas eu já levei ao inferno. Isso foi a igreja cheia. E ele falou, vocês não têm coragem para falar? Não, eu tenho. E ele falou, eu levei 2 almas para o inferno através da minha religiosidade. Ele conta o testemunho dele. Então você, líder, você, pastor, cuidado. São vidas que estão nas suas mãos. Verdade. E todos nós somos referência para alguém. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escolhe fazer, a gente tá levando a gente alguém pro céu, pro inferno. Então, Isso fica a aí, dica Big Boss. Muito bom, muito bom. Aí você desviou, voltou aos 34. Mas aos 34 você já estava na Polícia Militar, né? Já. Então a gente não vai falar disso agora. Antes de tu entrar na Polícia Militar, você trabalhava em quê? Então, é até uma história engraçada, né? Porque, assim, quando eu me casei, meu marido, na época, né, o pai dos meus filhos, estava desempregado. Foi uma 19 luta. anos. Ele E também aí- tinha quantos anos? Ele tinha 22, eu acho. 21 ou 22. Aham. E aí, assim, a gente foi batalhando aquela coisa toda. Ele conseguiu um empreguinho na farmácia, né? Meu pai deu uma motinho para ele. Ele começou a trabalhar na farmácia, que ele também é policial militar. Então, ele começou a trabalhar ali na farmácia, estudando nas horas vagas. E eu comecei tipo assim, bolar algum troço para fazer. E aí, tinha uma vizinha, na época, eu morava no Mendanha, isso. Tinha uma vizinha que ela ia fazer 15 anos. E ela estava procurando uma fotógrafa. Olha isso aí. Gente, Ó o vocês pulo têm do noção gato, do vou que pulo eu do fiz.
não tem noção do que eu fiz. Ela falou assim, poxa, estou procurando, mas os fotógrafos estão muito caros. Aí eu falei assim, falei para ele assim, eu vou pegar. Ele, tá maluca? Como é que tu vai pegar se tu não sabe nem, tu não tem câmera, tu não sabe mexer em nada, como é que tu faz? Eu vou pegar, tô precisando de dinheiro, eu tava desesperada precisando de dinheiro. E aí eu falei para ela, eu faço a tua foto. Aí ela, faço. Aí já era, né? Peguei aquela câmerazinha shot, aquela rosa na época, rosa. Imagina Juro, gente. Olha os fotógrafos rindo de você. Olha, Covardia, covardia. Até porque há 16 anos atrás a gente começou quase assim. Bom. tá vendo? Todo mundo tem uma shotzinha na sim, história, no sim. histórico. E aí, o que aconteceu, gente? Eu falei que ia fazer e eu fiz, tá? E aí, a minha ex-cunhada, ela tinha um CDzinho, cara, de Photoshop, aquele muito velhinho, muito antigão. Eu tinha um computador daqueles caixotes que eu tinha que esperar sábado para poder. Lembra disso, gente? Que loucura. E aí, eu comecei a futucar naquilo ali, era dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, até eu conseguir editar mais ou menos, porque eu procurava saber como é que fazia e tal, não sei o que, ficou uma porcaria, assim, desculpa, amiga. Mas... Amiga, tá vendo? Ainda é amiga até hoje? Tá sabendo agora? Revelações. Então... Amiga, perdoa ela, amiga, pelo amor de Deus. Foi por pelo uma amor de boa causa. E aí, eu fiz a foto na câmerazinha rosa, né? Entreguei o álbum para ela. Eu fiz o álbum, eu corri atrás, procurei, fiz, montei do meu jeito lá. Fui, né? Fiz encadernação. Tá, entreguei. E aí foi a deixa de eu começar a, tipo assim, né? Aí meu pai me deu uma Nikonzinha. Ah, legal. Aí comecei a tirar foto e montei um estúdio, fazia foto reborn. Mas antes disso eu tinha um buffet. Ih, olha aí. Eu montei um buffet. Revelações. Olha para essa câmera aqui, vamos para revelações. Gente, Deus é muito lindo. Olha o que ela fez com a comida, vamos saber agora. Não! O buffet era maneiro. Pô, assim... Pensei que ia pedir desculpa a alguma amiga agora. Não. Eu acho que eles gostaram. Porque, assim, Deus ele é tão tremendo na minha vida que mesmo eu longe da presença, Deus me abençoou muito. E aí, quando eu comecei com o buffet, eu também fui na cara e na coragem, tá, gente? Foi divulgação sem ter nada. Eu divulguei, fechei festa e comprei com dinheiro no final. As coisas. E aí, assim, eu fui começando na cara e na coragem. Minha Mas a foto só foi aquela. E não, ponto final, teve mais? Teve. Aí parei com essa foto, né? A foto foi aquela, e aí entrei pro buffet. E fiquei, gente, assim, sem brincadeira, eu tinha muita festa. Eu trabalhava com o buffet e com o Peg Monte. Tava casada já, né? Tava casada. Filhos, não? Tinha. Já tinha filho? Tinha. Nessa correria toda? 2 filhos. A Manu e a Camila. Caramba, que legal. Tinha 2 filhos. Eu parei, na verdade, assim, minto. Eu tinha porque ela estava no ventre, né? Não tinha, pô. Mas assim, a Manuela eu já tinha, e a Camila estava no ventre. Inclusive, eu parei de fazer a questão do buffet por conta da Camila, minha gravidez era de risco, né? Então, assim, o médico parou mesmo, mandou que eu parasse por causa do sangramento que eu tinha, aquela série de coisas, né? E aí, assim, eu tinha festa direto. Foi, assim, coisa tremenda mesmo, que Deus, ele Você me honrou. Não. Então, ele me ajudava, na época, meu ex-marido, ele me ajudava bastante. Legal. A gente pegou uma Kombi do meu pai e várias histórias dessa Kombi, Guerreiro, meu Deus do céu. A Kombi era uma Kombi do carvão, gente, olha, quando eu lembro, juro. Pra fazer buffet? Não. A Kombi, é escrito assim, Kombi carvão, né? Transportava carvão? Posso falar aqui? Oi? Era uma Kombi que, assim, meu pai comprou na época, era uma Kombizinha, assim, que transportava carvão, ainda tinha ali escrito, e depois ele foi, né? Foi trocando. Imagina dentro da bichinha. Nossa, mas a bichinha era muito sugadinha, coitada. Assim, era difícil o negócio. Era muita luta, mas Deus deu vitória. Valeu. E aí, depois, né, que meu pai me deu essa máquina, né? Essa câmera, e eu comecei, ele me deu aquele iluminador, aquele negócio, né? E eu nunca na vida fiz curso, gente, me perdoa de novo. Todas as pessoas que fizeram comigo. Isso é brasileiro, brasileiro é assim mesmo. Então, no peito e na raça, filho. E assim, eu precisava, entendeu? Então, assim, meu pai montou um estúdiozinho para mim, simples na época, mas assim,
muito bonitinho e tinha tudo, né? Meu pai é uma bênção na minha vida. Bacana. Qual o nome do agradece Meu o pai? meu pai é Sidney Natan, o amor da minha vida, Aí. meu paizão, Legal, legal. entendeu? Assim, é a pessoa que mais me ajuda, sabe? Bacana, bacana. Ele e minha mãe são bênção na minha vida. Depois desse buffet, depois dessa foto, tem coisas a falar aí para as amigas? Tem mais coisas? Não, Tem mais- então, aí eu fiz, mas assim, Tem mais- graças a Deus, nessa época, eu fiz um cursinho de designer gráfico. Então, aí o álbum não ficou tão esquisito, ficou maneirinho, né? Então, tinha aquela questão toda, foi aprimorando e tal, e aí um trabalho ficou bem legal na época. E assim, eu tinha também muito cliente, então Deus me abençoava, sabe? E aí foi quando eu estava fazendo processo seletivo para a PM. Mas nessa época não te dava, vamos falar um pouco de igreja agora, não te dava vontade, você não frequentava nenhuma igreja? Eu Nessas ia, lutas? eu ia, visitava, mas não Visitava, conseguia firmar. Não conseguia firmar? Porque, assim, na época, eu ficava ali naquela coisa que eu queria que... Eu ia com a minha ex-sogra na igreja, Sim. e eu ficava querendo que o meu ex-marido fosse transformado, que ele fosse comigo, aquela coisa toda, mas não aconteceu, né? Amém por isso. Mas, assim, eu tinha vontade. Eu sempre... eu era muito incomodada, né? E, na verdade, Deus me deu muita chance antes de eu voltar. É. Mas eu preferi pela dor, né? Fazer o quê? Descobri essa dor aí, que dor foi essa? Mas o que te motivou a entrar na Polícia Militar? Nessa época, foi já nessa época já do buffet, das fotos? Sim, o que acontece? Eu tinha, com o pai dos meus filhos, uma vida muito complicada, né? A gente, assim, apesar da gente, na época, a gente se gostava muito, a gente brigava muito. Então, assim, éramos muito imaturos, casamos muito imaturos, né? Então, assim, a gente não tinha aquela sabedoria para poder... Muito novinha, 19, Sim. ele 22? Isso. Então, assim, aí a gente foi naquela coisa, ele passou, ele entrou na polícia e tal. Só que quando ele entrou na polícia foi o divisor de águas, porque ele deu uma mudada. Deu uma mudada? Deu Virou uma brabo? mudada. O Mike, quando entra, né, fica aquela coisa assim, eu sou... O Superman! eu sou o cara. Mas, assim, ainda a gente tinha momentos bons, né? Só que, assim, algumas coisas levaram a gente a ter os problemas, né, da vida e eu queria que ele mudasse. Então, eu sempre... O problema é que ele não queria, né? Pelo jeito. Então, assim, ele chegava Ele chegou a a ser implicar... da igreja? Ele era da igreja, na época ele era daquela Brasil para Cristo, entendeu? Ele está afastado também, peço a Deus para que toque no coração dele também. Importante. Porque eu sempre peço a Deus para que ele seja feliz. A gente teve os nossos problemas, mas passou, graças a Deus, assim, assim que separa é aquela coisa de você, eu quero que você... Mas assim, graças a Deus a gente... Bom pai. Hoje sim. Hoje ele é um bom pai. Mas eu acredito que o início, assim, a separação é meio traumática para os dois lados, né? E aí, no início, foi aquela coisa assim, meio bobeira, mas... E quem sofre mais é as crianças, geralmente. Exatamente. Nessa luta aí. Foram as que mais sofreram. E mesmo ele dando esse exemplo, vamos dizer, entre aspas, tá, gente? Exemplo mal de ter entrado na PM, ter acontecido isso. Te motivou a entrar na polícia também? Ou Então, você já queria? Era teu sonho? Como é que era? Então, eu sempre gostei muito. Meu pai, ele é reformado. polícia Policial militar também? reformado, Ih, rapaz, olha aí. Meu avô meu pai é. Sua terceira geração. Então, assim, eu sempre admirei muito meu pai. Pô, bacana. Muito mesmo, assim, pela garra, pelo esforço dele. Meu pai trabalhou muito. Meu pai, assim, um cara excelente, nunca deixou faltar nada, sabe? Sempre me deu de tudo. Eu sou filha única, né? Então, assim, é meu herói. Tá explicado um pouco, né? Paizão. E aí, assim, eu sempre vi meu pai como um herói. Então, eu sempre quis, assim, eu sempre gostei da polícia. Sempre achei muito maneira, farda, o ritmo de serviço, assim, de vez em quando é meio, né? Meio cansativo, vamos entrar né? nos detalhes que vocês não conhecem, já. Pois é. Mas eu tive sonho, mas assim, voltando ao que me motivou, foram as dificuldades com meu ex-marido. E, Conjugal assim, ou financeira ou as duas? Conjugal, porque financeiramente, por eu estar no buffet, graças a Deus eu tinha ali um financeiro tranquilo. Mas uma palavrinha que ele usou me motivou a tipo, não, eu vou fazer. Meu Deus. Não tô com medo de perguntar qual é a palavra. Se não quiser falar, não fale, mas... Não, assim, ele me chamou carinhosamente de burra. Incapaz. Tipo, então
Você não entra diretamente com a polícia militar? A briga foi essa? Eu acredito que foi ciúme. É. Não queria, né? Mas enfim, assim, e aí eu corri muito atrás, né? Como eu falei, eu tinha uma gravidez de alto risco, assim, da minha filha, né? Gravidez de risco. E quando a minha filha nasceu foi muito difícil. Passei por um período muito triste com ela. Assim, minha filha tem uma história de milagre grande na vida dela. Então conta isso aí pra gente. Isso aí pode Então, edificar muita a galera aí, né? A galera, antes dela contar. Aí, Big Boss, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu, Marcão. Eles não se inscrevem, Vou Big até Boss. pedir a ajuda da Tati, mano. Tati, você não vai acreditar. 80% de quem assiste a gente não é inscrito. pelo amor de Deus, gente, Olha vamos aí. se inscrever aí. Agora- Ativa o sininho. Agora Ih, vai, agora mano. vai. Agora Agora vai. firma. Vamos esperar 3 segundos. 3. Peraí, deixa ela pedir de novo. Vai, pede de aí, novo, Tati. Tati, por favor. Olha só, vocês podem se inscrever no canal e ativar o sininho, em nome de Jesus. Ô, meu Deus. Senão Agora a gente não vai. Ah. vai contar a história dela na polícia, hein? Vocês vão gostar. Agora vai. Conta essa vitória aí da sua filha. Vitória, né? Então, a Camila, ela já é, assim, uma guerreira desde o ventre, né? Quando eu engravidei da Camila, foi depois de eu ter sido dada como estéril. Rapaz, coisa linda. Porque... E eu não estava na presença, né, gente? A Camila, ela... Assim, ela mudou completamente ali a minha forma de enxergar, né? Quem é Deus, assim. Porque quando eu engravidei da Camila, foram 6 meses depois de eu ter passado por um problema de saúde muito sério. Eu tive uma hemorragia interna, a ruptura de um ovário e uma trompa. Nessa ruptura, né, eles estouraram e aí eu tive esse sangramento interno que colou os meus órgãos. Tive que fazer uma laparotomia exploratória. Quase morri. E depois disso, eu fui dada porque eu tive endometriose, que é uma doença muito complicada. E aí eu fui dada como estéril. A médica falou para mim, olha, agradece a Deus que você já tem uma, né, que é a Manu, e você agora está estéril, infelizmente não tem mais o que fazer. E aí falou assim, toma um remedinho, né, só por conta do sangramento, aquela coisa toda. E aí eu fiz 6 meses e comecei a passar muito mal. Ela falou assim, como você está estéril, né, a gente suspende o remédio. Mas não sabia de um tal de Jesus. Então, né, ela não sabia, porque assim, eu sou filha única e eu detesto ser filha única. Eu sempre pedi um irmão pro meu pai, porque eu acho que iria dividir ali o foco, sabe? Que minha mãe e meu pai sempre foram focados ali em mim, eu queria dividir, né, daquela divisão ali naquele foco. E eu me frustrei. Eu falei assim, poxa, eu queria muito, sabe? Eu não queria que minha filha fosse filha única, porque eu não gostei de ser, então eu queria, né, ter mais filhos. E Deus, ele realizou meu desejo, né? Eu engravidei da Mila. Só que a minha gravidez, desde o início, foi complicada, porque a Camila não desenvolvia como deveria desenvolver no útero. Porque eu descobri, depois da gravidez da Manu, que eu também tinha hipotireoidismo. E eu tive também. E aí, o que acontece? Deu uma paralisada no crescimento dela, no desenvolvimento. Aí eu tive que começar a tomar os hormônios, e aí ela começou a desenvolver, então eu achava que a Camila podia até vir com algum tipo de problema, né, devido a tudo isso que ela passou no ventre. E aí, eu acho que com 4 meses, mais ou menos, eu tive um descolamento de placenta, tive que tomar remédio para poder segurar, aquela coisa toda. E a Camila, assim, ela é uma bênção, só que quando ela nasceu um pouquinho antes do tempo, ela começou a ficar muito amarela, muito, mas era, assim, uma coisa horrível de se ver. A minha filha, ela tinha coloração de pele, assim, os olhos dela muito amarelados, só que assim, eu pensava que era aquela icterícia normal do bebê, só que dela era muito absurdo. Só que a minha filha mais velha começou a tossir muito, e eu levei ela no hospital. Chegando no hospital, quem estava de plantão era a médica pediatra delas. E aí ela falou assim, mãezinha, isso pra mim, eu não gosto muito desse termo, mas assim, que a gente já fica, né, mãezinha... E aí ela falou para mim assim, vamos fazer um raio-x na Camila também? Porque como a Manuela tá tossindo muito, de repente, né, fizemos. E aí ela me chamou. Camila tinha 14 dias de vida. Quando ela me chamou, ela falou assim, olha, eu já entendi por que sua filha tá amarela desse jeito. E a Camila, ela tava com uma hérnia diafragmática. O diafragma dela não estava fechado e a alça do intestino estava entrando no pulmãozinho dela. Meu Deus. E aí ela falou para mim assim, olha, eu vou preparar o CTI, né? Vou preparar o UTI para ela. E se não operar em 24 horas, infelizmente, sua filha vai morrer. Você imagina Forte. uma pessoa falar isso, né? É. Tipo,
Você não Aí- foi nem levar ela, foi levar a outra, né? Isso. E eu não consegui nem dar a notícia pro pai. Quem ligou foi a própria médica, que também deu a notícia, tipo, na cara. E ele... Sequinha, eles são É. secos. E naquele momento eu fiquei desesperada. Desesperada, porque eu falei assim, cara, minha filha tem 14 dias, minha filha era minúscula, a Camila era magrinha, sabe, assim, parecia um ratinho. Um ratinho, só tinha cabelo na nuca. Nasceu de assim. 7 meses ela. Não, a Camila nasceu de 8 meses e um pouquinho. Entendeu? Assim, quase no iniciozinho do Sim. nono. Só que ela era muito pequenininha, né? E aí o que acontece? A médica me botou numa sala lá atrás, assim, tipo uma pré-internação. Uhum. E eu fiquei lá e eu chorava muito. Eu parecia que eu ia enlouquecer naquele dia. Meu Deus. Eu peguei a Camila, botei assim no meu colo e eu andava de ponta a outra daquela parte da Calma. pré-internação, tipo assim, igual uma louca. Igual uma louca. Aí meu pai entrou e veio falar comigo. Ele falou que eu era uma mulher de pouca fé. O meu pai Nossa. virou para mim e falou assim: cadê a tua fé? Você é uma mulher de pouca fé. E aí, naquele momento, comecei: Jesus, eu não aceito. O Senhor me deu, eu estava estéril. O Senhor me deu uma filha. Eu não aceito perder minha filha assim. E eu comecei a orar com uma fé, gente, surreal. E aí, o médico que iria operar a Camila, ele estava operando uma criança na Barra da Tijuca. E ele falou assim: faz os exames, faz uma tomografia, porque a gente precisa saber exatamente onde está, porque não tem como operar essa criança assim, só com ainda raio-x. mais, pequenininha. Aí tá. Só que eles queriam dar contraste, eu não autorizei, e a Camila não dormia de jeito nenhum. Enrolaram ela toda, assim, naquele. Tipo, aquele A mantinha, lençol. a manta. É. Mantinha. Enrolaram e a Camila chorando. Falou assim: mãe, você não quis liberar, então, assim, ela não pode mamar, ela não pode comer, Nossa. então a gente vai ter que repetir quantas vezes forem necessárias. Falei: tá bom. E aí, Camila fez o exame e eu do lado de fora com o pai, assim, muito desesperado, mas eu tava ali orando e falando: Senhor, eu não aceito, cura minha filha, cura minha filha. A médica, ela veio com o olho arregalado para mim. Eu falei: pronto, deu mais alguma coisa. Infelizmente, a nossa fé é tão, né, que a gente Só já pensa pensa no logo pior. no pior, E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim: caraca, Minha aconteceu filha foi alguma embora. coisa, tipo, ela veio com a Camila. Ah, ela veio. Só que eu fiquei apavorada. Ela falou assim: olha, eu não sei o que tu serve, o que tu orou aí, o que tu rezou, não sei. Só que o exame não tem nada. Meu Deus. O exame dela tá normal. Nossa. Eu não sei explicar o que aconteceu. Foi curado. Olha, eu nunca vi tanto médico em volta da minha filha. Nunca. Veio o médico da emergência adulta, os médicos pediatras, todo mundo queria ver a Camila. Todo mundo, ninguém sabia explicar. E aí, eu fiquei com muito medo, tá? Eu fiquei com muito medo, porque o médico depois olhou a Camila e falou assim: olha, não tem o que fazer, você vai para casa com ela, mas e o medo? Queria que ela operasse, né? Não, assim, Não, eu não queria que que ela desse- operasse, mas eu fiquei, tipo assim, eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo ali, Sim, sim. sabe? Então, assim, e isso foi em 3 horas, tá, gente? 3 horas. Foram 3 horas de muita oração. Teu pai. Não, meu pai, ele tava, tadinho, desesperado. Tanto que a Camila é o xodó da vida do meu pai e da minha mãe, né? Nossa. E assim, nós fomos para casa. E assim, como um passe de mágica, a gente sem brincadeira, em 3 dias, Camila estava com a coloração normal. Camila começou a ganhar peso, mamava, e só assim, o aleitamento materno não dava vazão. Ela mamava na mamadeira, e assim, a quantidade que a médica botou. Ela queria 2. Não, ela era daquelas. Então, Tava assim, quase falando, mamãe, dá mais uma aí. e ela nasceu também com o crâniozinho, tipo, trepado. Entendeu? E assim, Não também foi. desenvolveu? Não, assim, ela até desenvolveu, mas ficou assim meio que trepado. E aí a médica falou assim: olha, conforme ela for crescendo, o cérebro pode dar choque. Gente. Só que até nisso, Deus também, ela não tinha muleira. A muleira dela nasceu fechada. E até isso Deus normalizou na Camila. E hoje, assim, pensa numa criança inteligente, gente, assim. Quem olha a Camila hoje, ninguém imagina que assim, ela é grandona, sabe? Ela é tagarela. Ninguém imagina que Camila passou por tudo isso que ela passou. Camila é uma guerreira mesmo. Que coisa linda, hein? Uma Que guerreira. Testemunho lindo. Lindo. Aí, doutor, foi um milagre, doutor. O nome disso. É um milagre. O Jesus. Nazareno passou lá. Conhece o Nazareno, doutor? É isso aí, é o que faz milagre ontem, hoje e sempre. Coisa linda, parabéns, viu? Que já tava na PM, não, né? Foi no HCPM, isso aí, não? Não, isso foi lá na antiga Juari. Agora é o West Dó. Vai É, estudar. foi a antiga Juari. E, assim, eu já tava na PM? Não tava. Não Tava estava. estudando já? Tu fez Já. curso, não?
Pra Eu- entrar na Polícia Militar, não? Fiz um preparatório, mas como a minha gravidez era de risco, Aham. o cursinho que eu fazia tinha que subir uma escadaria, né? Nossa. E aí eu parei. Aí o colega chegou a levar alguns conteúdos para mim, mas aí depois, assim, ele até parou, mas aí eu entreguei na mão do Senhor, mas eu sempre, quando dava ali, eu estudava e tal. Estudava. Tu é praça de quando? 2014. 2014, prova de 2014 foi a galera, não foi que foi chamando? Não. Estão chamando até hoje, É né? mesmo? Estão chamando o povo até hoje. Tô Eu usando entrei. esse concurso ainda? Então, Top, pô. só que vai abrir agora outro, né? Vai abrir? Eu sou praça de 2014, eu sou a terceira turma. Terceira turma de 2014. Mas entrou todo mundo junto, né? Questão de 14 dias de um pro outro. Geralmente é isso por causa das companhias, né? Então, a 14 galera... não, acho que foram 7 dias, se eu não me engano. É isso mesmo, foi 7 dias. Foi 7, 14 e 21. Eu entrei no dia 21. No dia que você foi fazer a prova, como é que você tava fisicamente? Já tava bem? A filha tava bem? Como é que tava? Então, como eu engravidei, eu engordei. E aí eu precisei perder 17 quilos. Nossa, pra fazer o TAF, né? Então, assim, foram muitas coisas, tá? Muitas coisas. Agora dá pra falar, né? Porque Dá. já passou. Não, a hora é agora, pô. Não é não? Então, eu fiz, na época, uma dieta, fiz uma dieta da proteína, até por um tempo maior. Não pode, tá, gente? É perigoso. Eu fiz a dieta da proteína, eu perdi em 1 mês e 12 dias, 17 quilos. Nossa. 1 mês e 12 dias, mas também, gente, assim, era só salada. Só salada, carne, e tipo assim, eu tomava só mate ou É H2O. perigoso, né? Nossa, faz isso não, galera. Faz isso não. Que Não, isso é perigosíssimo. Perigoso, muito. perigoso. Mas isso Muito. antes de fazer a prova? A escrita? Não, já tinha feito a escrita, Já tinha feito a estava escrita. preparando para o teste físico. E como é que foi a escrita lá na época, tu lembra? Foi difícil? Não, assim, tinha muita coisa, É. né? Assim, ela foi cansativa. Mas não foi difícil. Assim, não? graças a Deus eu tirei uma nota boa em redação. É que Eu pega fiquei. mais. Assim, eu só não fiquei nas primeiras turmas, nem na primeira nem na segunda, porque entrou o pessoal de 2010. Entendeu? Porque minha classificação foi. Eu acho que foi entre 400 e pouco. Entendeu? Assim, não foi tão ruim. Foi Minha boa, classificação. foi boa. Entendeu? Então, assim, eu Foi não. 4 mil vagas também? Foi, né? Eu não me lembro agora, assim, exato. Geralmente é 4 mil vagas que eles estão chamando. Porque assim, o que fez a gente ir, né, mais para trás foi porque tinham pessoas remanescentes de 2010, tinha recurso, entendeu? Então, assim, entrou junto com a gente, né? Eles deram prioridade para eles e foram botando os Sim. mais novos posteriormente. Recurso é mal furado, tenta no recurso, depois já vi cabo indo embora. Já. Porque o Estado recorre, uma hora Recorre. perde. Então, há pouco tempo, um subtenente voltou a ser cabo. Nossa, olha aí. Olha isso. Imagina. Voltou a ser cabo depois de subtenente, é doído. Irmão, é doído, irmão. É doído. Não, pra quem tá lá, né, irmão? Ô, Já, irmão. já O atuando. salário É. é uma queda monstruosa. Neném é metade, filho. Despeca um terço. É. Um dia não, filho. É monstruoso. É É muito, muito. É uma luta. Pô, Quem forte. tá acostumado nem raio. Eu já vi, teve uma turma de 92, eu já vi ao contrário, os cabos virar subtenente. Foi uma prova que deu problema em 92, entraram na justiça, o pessoal foi, ganharam, viraram de cabo, como não tinha naquela época, não tinha o interstício, né? Viraram de cabo, foram a subtenente. Dormiram cabo, acordaram Um luxo, subtenente. né? Aí é Ô, luxo. Aí gostosinho, aí é bom. Aí chegou no Cefap. Como é que foi lá o recrutamento? E a notícia? Vamos falar um pouco da notícia. Você já tinha esperança que ia passar mesmo ou tava em dúvida? Porque teve esse problema aí, né? Olha, eu também orei muito, tá? Fiz campanha. Toda errada, meu pai, mas fiz. Teu pai queria, teu pai? Assim, meu pai sempre me apoiou. Sempre? Sempre me apoiou. Minha mãe tinha um pouco de medo. Meu pai não queria, não. Minha mãe, ela me apoiava, mas aquele apoio com medo, né? Tipo assim, ai meu Deus, minha filha. Mas o pai, né? Não, meu pai, ele fala que eu sou igual a ele. Maneiro. O pai apoiando uma filha mulher, né? E assim, ele sempre fala pra mim, ele é guerreira, não tem medo e tal, igual o papai. Maneiro. O pai motivando e a mãe, não vai, filha, vou orar ao contrário. E o pai puxando e a mãe puxando. A minha mãe sempre me apoiou, mas ela tinha bastante medo. Eu era uma pessoa acelerada. Já era acelerada antes de entrar na PM? Aí é bravo. Acelerada, sempre fui muito... Aí é perigoso. E aí assim, o Cefap, né? Vamos entrar no Cefap agora. Passou. O Cefap... Ó, você tem que estudar, hein? Estuda que o certo é estudar. Ela orou. Ela teve um problema lá com a filha, não deu pra ela ir pro cursinho, mas graças a Deus, Deus proveu, deu vitória. Mas eu estudei. O tempo que dava ali, eu dava, né? Então, Uma estudada. foi bom. E chegou no Cefap. Pegou o RG, foi pro Cefap.
Como é que foi tua estadia lá? Tu foi em qual companhia lá? Fui da Quinta Companhia. Quinta companhia. Quinta Companhia. 8º pelotão da Quinta Companhia. Esse 8º tem a história. Misericórdia. Cefap é grande, Cefap é grande. Chegou lá no primeiro dia. Eu lembro do primeiro dia. Aquela camisa branca, mochilinha. Nossa, ou tu foi aquele croque cheio de gel. Pelo amor ou foi de Deus, mochilão? cabeça desse Deu tamanho. mole? Foi recrutar? Não, aquela É mochilinha. preta. Mas tem gente que vai, né? Com rodinha, vai- mochila. O nego leva Achando que secador. tá indo viajar. É. E Chegou assim, com medo? Teve medo? Tive. Teve medo? Assim, raros foram as vezes que eu tive medo. Né? Mas eu tive medo, assim, o baque ali inicial. Tu chega, tu entra em forma. Isso. Aí eles te levam lá pro ginásio, aí começa ali a distribuição e você fica ali, tipo, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque eles se apresentam como os carrascos, né? Tipo assim, eles são... É. Então, assim, a gente morre de medo, morria de medo. É Nossa, mesmo? eles falam um pouco mais alto, chegava a tremer. Eu falo, meu Deus, o que que é isso? Onde que eu tô? Vou embora daqui, que eu não quero isso pra mim. Mas é maior pressão. Pô, Eles botam uma aí- pressão brava. Nesse dia tava um sol enlouquecedor. Ali é meio Era um estranho, né? sol Ali pra é cada sol, um. ali é chuva brava, né? É. Aí colocaram a gente em forma, né? Separaram tudinho, colocaram a gente em forma. Gente, vamos correr com a mochila, com tudo, e corre, corre, corre. Olha, eu não aguentava mais. Eu falei, gente, eu vou embora, não, esse não é pra mim. Gente, olha, eu acho que eu passei o recrutamento quase todo chorando. Quase todo O teu pelotão era recrutamento. só FEM, não? Só FEM. Meu Deus. FEM, olha, galera, FEM é só mulher. FEM, a gente fala FEM é mulher. Só mulher, o pelotão só de mulher. Só de mulher. Era entre tapas e beijos. Imagina. Né? Era entre tapas e beijos, mas assim, as meninas, um beijo pra vocês, vocês são maravilhosas. Qual é a turma? De cento e pouco? 106 milhões. milhão. Olha, a galera Série boa. Gold. Série Gold. A galera aí foi pra tudo quanto é UPP, filho. É. Bateram de com força nas UPP. E o recrutamento, como é que foi pra você lá? Foi quantos meses? Foram, se eu não me engano, 10 meses. Nossa. 10 meses. Hã? O meu foi 6. Filho. E tem turma comendo, né? Vocês fizeram estágio também, né? Fizemos. O estágio é o... É aquele POG praia, que é uma maravilha, né? na mão. Você na com a mão. pompa ali, meu pai. Um pronto. Para 500 mil alunos, cara. Que loucura. Ah, era muito loucura mesmo, filho. Loucura, O cara louquíssima. ficara doido. Calma aí, meus pintinhos. Chega pra cá. Não, fica desesperado. Eles ficam desesperados. Pode porque comprar, não vai não. sempre tem um atribulado ali, É, alterado, que quer sai prender todo fome, mundo. É. Na mão, gente. Na mão, queria correr atrás do povo e a gente olhava assim, o que a gente faz, meu pai? É muito complicado. Meu Deus, conta uma história triste lá do Cefap que você passou. Tirando a choradeira dos 10 meses. Assim, o triste para mim não foi assim questão do recrutamento, não. O triste para mim foi a Camila de novo, Nossa. que me deu problema lá no Cefap. É. Camila internou por 2 vezes, 2 internações de 15 dias. E você tava com quantos anos já? Desculpa perguntar, porque Ela, você, quando você entrou, eu entrei com 27. 27. 27 Então tava anos. fora da presença ainda, né? Tava. Voltou com 34. Fora da presença total. Com esse milagre na mão, você tava fora da... Pois é, né? De repente o médico até voltou É, e ela não voltou. eu acho que o médico Se não voltou, aceitou. Pois é. É mesmo, aí teve problema com a filha de novo. Tive 2 internações, uma por celulite que ela teve na cabeça, na mão e no pé, por causa de uma mordida de mosquito. Nossa. E a outra por uma pneumonia. Então, assim, eu tive problema porque eles ficam ameaçando, tipo, vai perder o curso, mas na verdade a gente sabe que isso tudo é cena, né? Eles não são, perde. são humanos também, mas assim, se não houver aquela cena, não, né? Que a gente tem que temer alguma coisa, porque se deixar também um aluno solto, sabe como é que é, né? Que aí já era, porque mesmo tendo aquela cena, já tem problema, imagina se não tiver. É DRD doido. Eu era do 2º pelotão. Antes de contar a tua história, eu vou contar uma aqui. Tinha um sargento chamado Setúbal. Eu tinha pânico daquele sargento. Ele andava com a vara na mão. Quando tu saía para beber água, a ordem dele era: eu levantei a vara, abaixei, desce aluno, paga 10. Meu Tu Deus, tinha que olhar para um lado, olhar para o outro, correr, voltar a beber água. Se ele te pegasse na rua, irmão, aluno começava a gritar com aquela vara na mão, tu tinha que descer, punho cerrado 10. Vapo. Pô, doideira. Mas lá tudo tem uma função, né? É pra fortalecer o braço, bota pra pagar de com força. Canguru e punho cerrado
É, doído. Paga Doído. toda hora. Espirrou, paga. Mas... Eu tinha pavor do comandante da minha companhia. É, quem era? Lembra o nome? Na época ele era Capitão Garcia. Meu Deus! Depois eles ficam bonzinhos, né? Depois que a gente forma, Depois ele ficou de boa, mas olha... eles botam terror. O meu era o Capitão Gente, André. quando ele entrava ali, céus gremlins, eu ficava apavorada, meu Deus, ainda pisei no cachorro. O cachorro deu um grito, ele, quem pisou no meu cachorro? Fiquei desesperada. Meu Deus do céu. Muita luta. E Camilinha deu problema de novo, sei lá, no recrutamento. Foi. Meu Deus do céu. Mas quem me ajudou, e por incrível que pareça, foi o que eu achava mais Mais brabo. ele me ajudou, me chamou, né? E aí conversou comigo e tal, aí deixou que eu saísse um pouco mais cedo para cuidar dela, porque assim, a intenção, na verdade, não é fazer você desistir, né? É fazer você chegar até o final, porque aquilo tudo ali, na verdade, gente, é um teatro, é para você, né, tipo assim, ser forjado. Ser forjado. Né? Eles forjam lá a camaradagem, você não deixar o amigo para trás, Isso. fortalecer braço e perna, porque é o que tu vai usar mais na rua, isso aí. na pista, né? E ele te deixou sair mais cedo. Ele deixou, ele autorizou que eu Chegou. saísse, aí eu ia no hospital, voltava, entendeu? Assim, foi um período muito complicado para mim, muito complicado, porque assim, não conseguia ficar ali 100% com a cabeça ali por conta da preocupação, né, de ter... Tá há quanto tempo Mas de recrutamento? Tu lembra, não? eu acho que eu já tinha uns 5, 6 meses. Tinha Acho que bastante. já Já tinha voltado do uns 5 estádio ou tinha ido meses. pro estádio? Não lembro. tinha ido no estádio ainda não. Ah. Mas ela Tava passou naquela coisa por de ela. ordem unida, ai meu pai. O dia inteiro, Ordem Unida, estudando. É. Bacana. E a gente sente falta, tá? O pessoal Eu não fala sinto. sentando. Negativo, Não gente, sente, eu não? sinto falta. Não Sente sinto falta do Cefap, não? nenhuma. Ah, eu Nenhuma adorava aquilo. falta. Adorava. Não, pra mim era o pior da vida. É mesmo? Queria sair dali pra Nossa. ontem. Eu queria sair. Olha, quando falava assim pra gente ir embora, quando a gente ia marchando ali até o portão, eu falava, Jesus, eu tô livre. Liberdade, liberdade. Caraca, era horrível. É mesmo? Você não gostou do recrutamento? Meu Deus, nada. Fala uma coisa boa, então. Vamos lá. Vamos tentar lembrar uma coisa boa do recrutamento. Era a gente rindo da... Rindo. Gente, assim, me perdoa, mas era... Sabe, assim, aquela... Eu não sei na sua época, mas a gente, na formatura, dava tipo aquela, né, aquele... Como se fosse equilibrado no final. Sim. E o nosso foi tão assim, sabe? Das outras companhias era maneiro, mas A segunda. a nossa foi tão zoado. É mesmo? Nossa, eu lembro até hoje, Cada um mais tinha ou uma menos. Tinha uma música, né? A minha era a segunda companhia. Não, e o melhor de tudo era na canção da infantaria. Ele falava assim, não é pra fazer o ai. Tá, né? Beleza. Eu subi Romão, era Romão, aquele baixinho, que gritava aluno, aluno! Ai, Kennedy, Kennedy. Gente, ele era maravilhoso. O aluno. Desse tamanho aí, quando dava com a corneta na mão pro Cefap todo. Aham. Gente boa, né? E aí, assim, ele falava pra gente, não é pra fazer. No dia da formatura, nós somos esses infantes com os peitos amantes. Aí ele... No grito, ai, aluno! Gente, mas a gente fez. Mas A gente desafiou o sistema ali. Mas assim, já tava todo mundo já, né? Foi muito linda a minha formatura. Foi muito formatura linda. é um momento especial, né? Pô, foi o momento Foi mais top. esperado da minha vida. Foi top, Eu né? queria sair dali a todo custo. E é meu pai. bonito, né? A formatura é bacana. lindo, é Bacana. lindo. A gente fica umas 2 semanas só se A gente- preparando para aquela formatura. A gente reclama da Ordem Unida porque é sugado. É sugado, Porque porque tem que fazer chegar aquele 350 momento. vezes a mesma É. coisa. Mas assim, quando a gente vê o resultado, é muito lindo, muito lindo. Jogar aquele boné pro alto. Isso aí. Depois tu fica ali caçando. Cadê a minha cobertura? É. Meu Deus, é Aí tu bacana. fica ali, né? Tipo, querendo a cobertura já foi. tá Já tudo ficou presa certo. lá no Graças recrutamento? a Deus, não. Meu Deus do céu. Minha companhia ficou toda presa. Graças- Jesus. A gente já ficou depois do horário, mas Ficamos presos um fim de preso semana não. inteiro. Antes da gente sair ali na segunda companhia, sabe o que fizeram? Vou contar, não vou aguentar. Os caras encheram um saco de cocô. Ai, meu Encheram Deus. de cocô. Que
na companhia do lado, tacaram, irmão. Irmão, tu imagina o cheiro. Meu O Deus Capitão do André céu. quase flutuou. Tá todo mundo preso. Fim de Imagina. semana. Ficamos presos. No domingo, nessa época eu bebia, né? Não tava. Na presença. Não tava na presença, a gente bebe, né? Acabou a cerveja. Um maldito deu uma ideia lá, acabou a comida, acabou o churrasco. De pescar no lago do Capitão. Oh, meu Deus. Eles gostam, né, de testar o sistema legal mesmo. Acabamos com os peixes do Capitão. Só deixou só Há quem diga que PM só tem maluco. A missionária, ela me oprime todo dia. Você é maluco, você é maluco. PM só tem gente louca. Comemos os peixes todos. Já tava preso mesmo. Os caras vão lembrar, vou rir de chorar. Mas foi Meu bacana. Eu gostei Deus desse do papo, céu. foi bacana, foi bacana. Não, Estagiei no 31. Foi top também. A galera foi pro nono. A minha turma de 69 era só maluco. Teve gente pro BOP. eu estagiei no foi. 23. Estagiou no Leblon, 23? Arpoador. Prendeu gente lá, não? Nada. Assim, o pronto que ficava com a gente falou assim, gente, pelo amor de Deus, é só o previsto. É só o previsto. Eles ficam né? apavorados. Eles ficam demais. E assim, é um preconceito que a gente tem que falar sobre isso, né? Com Não, fé. vamos entrar. Porque vamos entrar tem um nisso aí. preconceito. É mesmo? Ia perguntar mais Ainda à tem, frente. ainda tem isso na corporação? Tu sente muito esse preconceito? Sinto. É mesmo? Eles acham que vocês ainda não são capazes? Totalmente. E são, né? Tem uma galera boa aí, filho. Tem, assim, é aquilo que eu tô te falando. Tipo, tem mulheres que deixam a desejar, né? É a questão do joio e o trigo. Sim. Entendeu? Assim como tem masculinos que deixam a desejar. Entendeu? Só que assim, eu falo por mim. Sim. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Entendeu? Porque a gente faz o previsto, mas a gente faz o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito com excelência. É, por Entendeu? aí. Só que eles não entendem. Eles acham assim, fé toda hora vai no banheiro. Só que não é que a gente demore no banheiro, imagina. É, pô. É Entendeu? Aí diferente. tem que tirar colete, tem que. Sim. Então demora, que entendeu? Às vezes demorar. um banheiro minúsculo, a gente não consegue, entendeu? Assim, eles não conseguem entender, eles falam que é mimizenta, tá com calor, porque realmente tem umas que deixam a desejar. É, Mas a maioria é guerreira, muito guerreira. No meu pelotão, assim, Ó, a grande parte que eu tive contato, que eu pude ali diretamente, né, guerreira. se formou e foi pra qual batalhão? Eu fui para primeiro PP do 23, Vidigal. Vidigal. Meu Deus do céu. Trabalhava eu e meu ex-marido lá. Como assim, gente? Ele Sério? já era de lá. É. E aí eu fui para lá também. Como é que foi esse período com o ex-marido? Trabalhava na mesma guarnição ou não, né? Então, não, ele era da Não. motopatrulha e eu fiquei como visibilidade. Sim. Na época, Chácara do Céu. Nem sei se ainda existe ali o. Deve ter. É. Mas, assim, ele tinha um pouquinho de ciúme, Imagina. né? Mas eu tive até uma história legal, porque assim, na época ele estava meio que, assim, ameaçado ali, né? Porque ele era aquele cara de querer bater de frente e tal, e sempre trabalhou. Sim. E aí começaram aquela coisa de querer tirar foto, aquela coisa. E Deus, ele é tão lindo que os dois afastados Deus fez, né? De novo. De novo. Mostrando quem é Deus. De novo. E aí ele, um belo dia, eu sempre ia com ele na moto até o batalhão, né? E aí nesse dia ele falou para mim assim, Tati, você fica lá em cima, né? Espera a viatura para você descer com a viatura que eu vou preencher algumas fichas. Assim eu fiz, fui pro batalhão. Quando eu cheguei no batalhão, passou assim um tempinho, eu tava trocando de roupa, ele me ligou, ele falou assim, fica calma, não tem como você ficar calma, porque quando a pessoa te liga e fala, fica calma, Já foi. eu já fiquei desesperada. E aí ele falou que tinha sofrido um acidente, que um polícia paisano fechou a moto e ele caiu. E aí ele ferrou o joelho todo, quase perdeu a perna, foi aquela coisa toda, uma dificuldade tremenda que a gente passou. Ou seja, Deus criou essa situação, afastou os dois. Por quê? Ele machucou a perna e eu descobri que estava grávida do Luigi. Nossa. Entendeu? Então, assim, Deus preparou tudo que não deixou que eu fosse de moto com ele, Sim. porque se eu tivesse ido de moto, poderia ter perdido meu filho. Verdade. E ele se afastou de lá, porque estava ali com, né, o pessoal assim meio broncudo com ele. E aí a gente ficou. Ele ficou acho que 1 ano em casa, Nossa. entendeu? Acompanhou toda a gravidez, aquela coisa toda. Bacana, pô. E lá É. trabalhava de quê lá? Então, no Vidigal, É. eu era visibilidade.
Aí, depois que eu descobri que eu estava grávida, eu ainda fiquei indo lá um tempo, porque eu tive que pedir para vir. Aí me mandaram pro regimento, perto de casa. No 40 ali, né? Isso, ali na Regimento de Polícia É. Montada. O 40 agora tá em outro lugar. Transferiram o lugar, né? É. E aí eu fiquei um tempo na P1 e depois eu fui, né, pro regimento, mas fiquei pouquíssimo tempo, acho que foram só 2 serviços meus até esperar mesmo, porque ele caiu e teve aquele processo todo para poder Sim. esperar publicar, né? E aí depois eu fiquei no regimento e ele afastado em casa. É mesmo? Eu fiquei pouco tempo no Vidigal, acho que foram 3 meses. Pouco tempo. Acho que foi isso, mais ou Chegou a menos. trocar tiro lá, não? Não. Não viu ninguém trocando tiro? Não deu tiro? O Vidigal era casa de mãe, né? Hoje em dia que tá difícil. Era brabo. Mas o Vidigal você ia onde quisesse. Lá O era Vidigal, tranquilo. assim, ele tinha, lógico, mas eles eram meio que. Acho que era mais bronca do que. É mesmo. Meu Deus. Entendeu? Na Mas é- hoje em dia não, hoje em dia tá. Na época da implantação da UPP, eu era do 4º Batalhão. Trabalhava no DPO da Mangueira, em frente. Meu Deus. Como sofriam esses moleques? Como sofriam? Tinha que ligar pro chefe do centro, ligar pro comandante geral, ligar... e os moleques gritando no rádio encurralado, e liga pra um, e liga pra outro, pra gente poder subir. Pra ajudar, pra apoiar. Complicado, complicado. É. A implantação da UPP foi uma estratégia muito boa, mas da forma que foi implantada, foi meio alavanter, né? Vamos que vamos ficar onde? Aqui, pô. Ah, não, onde? Aqui. Mas Não, não e tem uma aquelas sede, barcas, não tem gente, nada? é. Não, é aqui mesmo. Eram Nos uns troços containers, feios, né? nos containers. É. Foi bem dificultoso, né? Foi assim, lá no o Vidigal ele tinha, né, uma base de alvenaria e tal, mas tinha containers também. E tinha o DPO, que eles também deviam ter feito deve ter feito de UPP, né? Lá também tinha um DPO, que a gente fez um curso lá em cima, na divisão. Lá em cima Lá mesmo, no né? topo, lá na Lá no mata, topo. perto da mata lá. Deve ter sido uma sede também Sim, do... ali era do. Eu esqueci agora. Tinha Vidigal, Chácara do Céu e tinha uma outra coisa. Meu Deus. Era lá em cima mesmo, bem lá no topo. Só sofrimento. Como é que é trabalhar nesse ambiente masculino? A gente chega nesse assunto. Vamos chegar nesse assunto um Então, pouco. assim, no início foi mais complicado. Hoje em dia, não. Já Ah. tiro de letra. Mas no início, é muito assédio. É uma coisa, assim, absurda. E uns respeitam muito, outros. São bem covardes, vamos dizer assim, para não falar uma palavra mais chula. Isso aí. Não respeita a aliança, não respeita nada. Não respeita. Não respeita. Ah, E, assim, eu tenho muitos amigos, homens, que me respeitam, mas já tive muitos problemas, né? Assim, não levei para frente, não botei no papel. Até me arrependo de um caso que eu tive, que, assim, me deixou muito chateada, mas eu não botei no papel. Mas, assim, o assédio é complicado. O assédio é algo que, assim, te deixa meio que encurralado, né? Porque, principalmente quando você recruta, você fica com medo. se o cara O for de recruta uma tem graduação medo. acima, então Exatamente. O recruta, ele acaba tendo medo de botar para frente, ser punido. Tem aquela coisa toda, né? Mas, assim, hoje em dia, graças a Deus, assim, hoje eu sou do bairro Presente. ah, Graças a Deus. E, assim, o sargento que eu trabalho é muito parceiro, gente sabe? fina. Gente fina, conheço a família dele, me dou muito bem com a esposa dele. Entendeu? Assim, hoje em dia tá tranquilo, mas É bem complicado ainda para as mulheres na Polícia Militar. é. É um ambiente masculino, né? Vamos dizer assim. E eles acham que toda fém tem que trabalhar interno. Essa é a Eles verdade. jogam essa É. letra, eles jogam. Não, porque vocês tinham que trabalhar só dentro do quartel. A tropa tinha que ser só masculina. Entendeu? Mas assim, eu não concordo. Nunca gostei de trabalhar interno. Já trabalhei interno, já fui É. P5, já trabalhei na secretaria, já trabalhei como ordenança. Mas, assim, eu prefiro, até pela escala, porque, pô, eu tenho 3 filhos, todo dia ali no quartel, uma folga na semana, entendeu? Então, assim, eu prefiro realmente trabalhar. No finalzinho da minha carreira, eu descobri trabalhar interno. Se eu soubesse como é que é. Só batalhão ruim que a gente trabalha, né, mano? Mas fazer o Assim, quê? o trabalhar interno. Trabalhar interno é muito bom. Pra quem gosta e tem família, não tem coisa melhor. Só que assim, pega também muito extra, né? É, E a porque escala se for também. apto, É, a maioria dos fins de semana também Sim, pega um sim. extrazinho. Mas todo dia tá em casa, dormindo em casa, feriado em casa, folga na semana. o bom é dormir em casa, porque realmente É. perder noite de sono. Eu odiava. Não. Eu também, assim,
Eu prefiro trabalhar à noite por conta do calor, porque o calor de dia é algo surreal. Brabo. Agora tem ar-condicionado nas viaturas, pô. Antigamente Agora tá melhor, né? Graças a Deus. nem o ventinho da viatura funcionava. Esse assédio que você sofreu, que você se arrependeu de ter não colocado no papel, você pode falar pra gente como é que foi? Pode despertar as fãs aí no nosso Rio de Janeiro Então, a fazer o contrário, porque se teve assédio, tem que se botar teve mesmo. assédio, bota no papel, porque isso é uma falta de respeito muito grande. Como é que foi? Então, foi quando eu tinha acabado de chegar a uma unidade, né? E a gente estava numa festa, se não me engano, era de final de ano, sabe? Assim, eu fui ao banheiro, ele foi atrás e meio que forçou uma barra. Só que a gente não estava no ambiente dentro do quartel. A gente estava fora, mas com pessoas do quartel. E aí eu fiquei com muito medo, sabe? Eu me senti assim muito retraída. Eu cheguei a conversar na época com o comandante, aquela coisa toda, mas aí eu resolvi não Levar pra botar. frente. Achou por bem não fazer porque era uma graduação acima, achava que poderia estar um problema. Eram muitas graduações acima. Algumas graduações acima, se é que você me entende. Eram muitas graduações acima, tipo, muitas. Pô, mas... companheiro. Então, assim, assim, eu não tô induzindo as pessoas a qualquer coisa, Não. botar no papel, mas assim, em casos de necessidade, de realmente, porque tem que haver o respeito, sabe? Assim, independente de graduação, cara, o cara podia ser um soldado, entendeu? Mas assim, tem que respeitar, entendeu? Assim como nós, mulheres, temos que respeitá-los, eles têm que respeitar a gente como mulher, o nosso espaço, a nossa querência. Nós queremos ou não queremos. Entendeu? Então, assim, tem que haver respeito, sim. Isso é dentro da polícia ou qualquer outra instituição, né? A gente tem mesmo que, assim... Ser firme, lutar né? Ser pelos firme nossos- no pulso. Exatamente. Não tem exatamente. medo. Geralmente a mulher, por ser um sexo mais frágil, a pessoa fica com medo de botar pra frente. E esse tipo de situação aí, Eu independente tive do muito ambiente, medo. seja no quartel ou não, é assédio, pô. É, Se você disse não, não é não, né? Não é exatamente. não. Eu trabalhei com duas comandantes, vou mandar um abraço pra elas aqui, deve conhecer as duas. Uma é Coronel Daniele, acho que é comandante do regimento, Conheço. e Major Fabiana, que Major foi deputada Fabiana. federal. Ah, tá. As duas. Meu amigo, pensa numa mulher braba. Pensa numa mulher braba. Um abração aí pras duas, Deus abençoe. Depois eu vou fazer um convite para elas virem aqui falar um pouco nesse podcast. As mulheres hoje em dia elas estão sendo muito desrespeitadas, seja na polícia militar, seja no qualquer tipo de... Eu acho que em todos Vocês os estão lugares. capazes de fazer muito mais do que a gente faz. Realmente eu vi muito isso na polícia militar. Quando você, vai pro morro tal, vai fulana. Não, fulana não bota não. Então, Tu acha que isso é um ato da gente, que eu falo guarnição de homem, proteger, ou é um desrespeito mesmo? O que você acha que acontece no mundo militar? o que? A questão de... Você acha que tem uma guarnição, a gente vai subir um morro. Chama fulana. Não, fulana não, pô. Chama o fulano. De repente o fulano não é nem tão Exatamente. qualificado como a fulana. Então, tem uma colega do meu pelotão, o nome dela é Busson. Busson. Eu vi um podcast dela, tem até um podcast, né? Ela, eu vou te falar, assim, guerreira, Braba, né? braba. Porque, assim, muita gente fica nessa coisa assim, eu prefiro o masculino, eu prefiro ele. Mas tem muito cara que é escamão. Tem muito cara que não quer fazer. Tem muito cara que, tipo assim, tá ali o negócio na tua cara e não quer fazer. Entendeu? Então, assim, essa questão de ser fém, gente, o que modifica de nós para eles é só a questão da sexualidade mesmo. Entendeu? Porque não existe diferença, assim, é óbvio que nós temos as nossas limitações. Não tem como a gente fazer determinadas coisas que o homem faz, porque nós temos as nossas limitações como mulher.
entendeu? Agora, essa questão de, nós somos sexo frágil, gente, a gente aguenta dor, a gente aguenta um monte de coisa, a gente tem filho, como é que nós somos frágeis? Não tem essa questão. Para mim, frágeis são os homens. É isso aí, mano. A Buffon, né? Buffon, o nome dela? Busson. Essa jovem, ela faz um trabalho muito bonito de ação social. Pelo menos eu acompanho ela no Instagram, é muito top. Muito Ela top mesmo. faz? Faz. Ela é bem, assim, é uma mulher, desde o curso, entendeu? Ela foi xerife, né? Foi, do pelotão. Ela falou. foi xerife, Brava. entendeu? Ela ficava pra mim, Ela mandou um. Eu vou levantar essa questão aqui. Você é casada com policial militar? Não. Ela falou que FEM não tem como casar com PI, não. Isso é verdade. Dependendo da aceleração. Então, eu fui casada com policial militar. Sim. Quase 12 anos. Não foi uma boa experiência pra mim. É. Assim, né? Cada um ali. A experiência, cada um com a sua experiência, né? Ela falou Assim, que não deu certo também com PI, né? PI. É claro que assim, nem todo PI vai entender você trabalhar no meio de um monte de homem, nem todo PI, né, vai entender você, tipo assim, trabalha à noite. Tô na escala. Pô, mas todo dia tá escalada, porque ninguém entende que a gente tem que ser, a gente é escalado e muitas vezes. Então, assim, realmente é complicado, cara. É muito complicado. Mas, né, a gente tem que saber escolher o PI, gente. Tem que saber escolher. Tem que saber escolher o PI. Porque também se escolhe um polícia atribulado, não adianta. Tem que ser um calmo. Se você for nervosinha, tem que ser um polícia mais calmo, né? Mas assim. É difícil achar um polícia calmo. É difícil. Assim, a nossa rotina já deixa a gente meio acelerado, né? É muito tenso. A gente vive numa tensão. Você tá há quantos anos de polícia? 7 anos de polícia. 7 anos. Trabalhou se formou, foi pro regimento? Não, me formei e fui pro Vidigal. Foi pro PP, Vidigal, transferido pra cá pro... Aí vim pro regimento, do regimento pro 19º. Nossa. Do 19º pro 2º CPA. Do 2º CPA pro 31, do 31 pro 40. Nossa, deu uma rodada já. Dei uma rodada. 19º por causa de quê? Você quis ir pra lá? Ver praia, trabalhar na praia? Então, o 19º tem uma história, assim, na verdade, eu meio que fui avisada por Deus que eu iria sair. Eu estava no regimento, estava passando por problemas muito sérios com o meu ex-marido e com o meu filho. Não meu tinha filho voltado teve... ainda. Oi? Já tinha voltado para Jesus aí? Não. A gente tem que chegar nesse ponto. Ainda não. E aí, o que acontece? Eu estava com problemas muito sérios com eles. Tive, assim, até um assunto bem difícil de falar, mas eu vou falar porque pode, assim, né, de repente ajudar muita gente. Eu passei por uma tentativa de suicídio. Você tentou suicídio? Tentei. Teve depressão ou não? Tive. Depressão, crise de ansiedade. E eu fiquei internada, foram 8 dias. Cheguei no hospital já muito mal. Assim, misericórdia de Deus, legal mesmo, porque quando eu cheguei no hospital, a minha amiga conta, né, porque eu estava desacordada, e ela fala que o médico falou que não tinha mais o que fazer, que era só esperar, porque eu tinha tomado, não tinha nem como fazer lavagem nem nada. Já estava no organismo. E assim, na época eu bebia muito. E aí eu tomei os remédios controlados da depressão com a cerveja. Então, assim, foi algo que, né? E assim, hoje eu posso dizer que é algo que foi muito ruim para mim. Foi muito ruim. Só que as pessoas não conseguiram entender esse lado, sabe? E aí, quando eu voltei, meu filho passando por problemas de saúde sérios, eu tinha que fazer, meu filho 3 vezes na semana, tinha que fazer fisioterapia respiratória. Você tinha 3 crianças já. 3 crianças. Lindas. Casada. Tava casada, assim, médio. Quando eu tentei suicídio, eu não tava mais casada. Não tava mais casada. Não. Qual foi o estupim do suicídio? Então, eu tive uma briga séria com meu pai e com a minha mãe, mas eu também tinha sofrido algumas humilhações do meu ex-marido. Então, assim, acho que juntou tudo, sabe? Deu aquela somada. E aí, naquele momento, eu não consegui pensar em mais nada. Só em, tipo, eu quero acabar com a minha dor, que isso é mó furada. Porque não acaba com a dor. E depois da dor, quando você sai daquilo, vem a vergonha, o arrependimento e a dor maior de ter feito algo sem pensar.
né? Porque assim, eu poderia ter ficado com N sequelas. Deus foi tão misericordioso que não permitiu que eu tivesse sequela nenhuma, né? Então, assim, depois disso eu revoltei. Revoltei total. Por que não morreu? Não porque eu, tipo assim, eu queria mostrar que eu tava muito bem, que eu era, tipo, a bam, bam, bam. E aí eu comecei a fazer tudo aquilo que eu não fazia. Beber muito mais e fumar e sair para balada, emendar balada com serviço, com balada com serviço e era desse jeito. E os Entendeu? Assim, filhos? deixava com babá. É mesmo. Ou então tava com o pai, entendeu? E assim, claro que eu deixava eles com babá, por exemplo, não era sempre. Isso não era sempre. Tipo assim, às vezes eu queria, vou sair num sábado, eu deixava eles com a babá. Ou então a minha mãe estava com eles, ou alguém estava com eles, né? Porque eu tinha o meu momento com eles, né? Mas eu tive um período muito revoltado, um período rebelde mesmo, assim, um período de muita dor que eu não sabia como extravasar aquela dor. Então a minha dor foi extravasada em coisas que eu achava que eram a solução, né? Que tipo assim, eu só me afundei cada vez mais. Todas as vezes que doía, eu bebia. Todas as vezes que doía, eu queria ir para balada, eu queria ir para alguma coisa. Então assim, eu acabei me destruindo, ao invés de tipo assim, eu quero destruir alguém, eu acabei me destruindo. Eu acabei assim, vivendo períodos que eu poderia ter evitado, sabe? E assim, e Jesus sempre falando comigo para voltar, para voltar, para voltar. Mas aí voltando, né, quando foi a questão lá que eu fui para o 19. Eu cheguei numa igreja até aqui, do pastor Negrão, o nome dele, né? Ah, o Negrão. Tiago Negrão. E aí eu fui lá e ele me chamou. Ele falou assim, olha, ele tava com uma algema na mão, tinha um policial militar assistindo o culto, ele pegou a algema e fez assim, você conhece isso aqui? Não, você conhece bem isso aqui? Eu falei, conheço. Ele falou, você é policial militar, né? Eu falei, sou. E aí ele começou a falar comigo, ele falou assim, olha, Deus manda te dizer que o lugar que você está de humilhação, Deus vai te levar para um outro lugar, e ali vai começar a te exaltar dentro dessa corporação. E aí, isso foi numa segunda, num culto de segunda. Terça-feira eu fui transferida. Nossa. A jato. Assim, Deus foi ágil ali, rápido, né? A esposa dele é policial militar, né? Lá no HPM, né? Adriele, Eu não sei se ela ainda tá lá, mas ela era, né? Gente boa. E aí, eu fui pro 19, cheguei lá, falaram para me botar no pior lugar. Meu Deus, foi com X nas costas. Pois é. Pois é, porque assim, nem todo mundo tem a sensibilidade de ver que você tá doente. Eles De acham ver que é você frescura. precisa de ajuda, né? E assim, gente, sem brincadeira, a depressão é uma doença muito séria. É algo que, se você não tratar, te leva mesmo. Te mata e assim, é sem dó. É sem dó. Entendeu? Assim, as minhas crises de ansiedades eram algo surreal, de eu desmaiar e parar no hospital desmaiada, toda roxa, travada. Então, assim, eu louvo a Deus porque hoje eu não tomo remédio nenhum. Glória a Tenho Deus. as minhas ansiedades porque nós somos, assim, né? O mundo em si gira para que a gente seja ansioso, Sim. mas hoje eu, graças a Deus, não passo mal. Jesus entrou para transformar, Ô, né? glória. Meu Deus, coisa linda. E aí, chegando lá no 19, na época o P1 falou para mim assim: me conta o que você fez. Eu falei para ele, não sei, o senhor quer saber a verdade ou o que eles falaram? Ah, Aí ele foi e falou o nome da pessoa que tinha pedido para me botar no pior lugar, e ele me botou na JD, junto com a esposa, que também era apto C. E na época, assim, foi uma bênção de Deus na minha vida, foi um homem usado por Deus mesmo para me abençoar. E aí teve a troca de comando, na troca de comando, o outro coronel que chegou, assim, ele foi abençoador. Foi, assim, Deus na terra, purinho, para me abençoar mesmo, e foi o cumprimento daquilo que Deus tinha falado comigo, que ele iria me exaltar. Foi quando ele foi para a reforma e falou assim, não vou te deixar aqui, tá muito longe, você tem criança pequena e tal. Aí ele perguntou se o 14º estava bom para mim. Eu falei, pô, tá ótimo, do lado de casa, né? Aí, Deus foi tão tremendo que aí foi quando eu fui pro CPA. bacana. Segundo CPA, dentro do 14º ali, né? Não, agora tá no Mendanha. Tá no Mendanha? Já tem um tempinho ali no Mendanha. Entendeu? E assim, uma unidade também Bacana, né? bacana, muito, muito boa. E quando você foi transferida, você ainda estava na depressão ou você já tinha saído? Não, eu fiquei um tempo. Ficou?
Eu fiquei um tempo E para ninguém conseguir. percebeu isso dentro da corporação? Então, as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu não fui muito de demonstrar. Entendeu? Porque assim, quando eu estava ali na balada, curtindo a vida e fazendo e acontecendo, eu não demonstrava que eu estava triste, mas no Ah. meu secreto ali, né? No secreto eu tinha aquela angústia, aquela agonia, aquela, Então, né? dentro do batalhão, ninguém percebia, né? Algumas pessoas mais próximas, Sim. entendeu? Assim, mas o todo não tinha como perceber, porque a verdade é que as pessoas não estão preocupadas com você. Não estou falando da polícia, Generalizando, não. Eu é. estou falando de Pessoa, todo mundo, de a pessoa, pessoas. pessoa. Porque, assim, a nossa vida já é uma vida corrida. Então, assim, nem sempre a gente consegue olhar para o outro, assim, como um ser humano. A gente olha como, tipo assim, mais um. Né? Ah, eu te olho. E aí eu vejo você, assim, por fora. Mas eu não paro para chegar e falar assim, poxa, você precisa de ajuda? Então, assim, é muito difícil você Complicado, lidar com depressão quando você está só. Porque nem todo mundo entende. As pessoas falam, tá com frescura, mimimi, entendeu? Que depressão, pô, depressão é doença de rico. As pessoas falam muito isso. Né? Então, assim, pô, tu tem tudo. Tá, mas eu não tinha a presença de Deus. Eu tinha tudo o quê? Um carro, uma profissão, filhos. Amém, eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal. Entendeu? Aí do 14º do CPA, você foi pra onde? Pro 31. Já na presença ou não? Não. Meu Deus, olha isso. Quanta Não. coisa Deus fez na sua vida. E tu não via Deus não nesses negócios aí, não? Nisso tudo que acontecia? O que te afastou tanto da igreja? Eu acho que foi o A prazer de... religiosidade das Também, igrejas? também. Porque eu tô E, vendo, assim, você tem tatuagem aí. Tenho. Então, eu sempre... eu tive o prazer em estar no mundo. Sabe? Eu tinha prazer em beber. Eu tinha prazer em, tipo, tô bebendo, acendi um cigarro. Sabe? E assim, eu comecei até a querer, tipo, pesquisar para ir para o outro lado. Né? Assim, nada contra, tenho amigos que frequentam e tal, mas Sim. eu estava totalmente afastada de Deus. Totalmente, totalmente, totalmente. Tava bem longe, né? Tava. E no batalhão, ninguém falava de Deus pra você, não? Nunca encontrou um crente lá, não? Encontrei uma missionária, amiga minha, Aline, assim, que me apresentou a minha mãe na fé. Ah, que legal. Entendeu? Aline, Ela da onde? passou o BO para a missionária Vanessa. Malandro, Ela malandro. passou o BO, Gente né? da Ela melhor não quis qualidade. assumir ocorrência, não. Aí Não, passou. fez o TRO, fez o PRAT. Aí passou para a missionária Vanessa, que assim, mesmo quando ela me passou, eu não quis nada. É A mesmo. missionária Vanessa tentou e eu só queria a bênção. Só queria o dono da benção. O dono da bênção eu não queria, eu queria a bênção. Eu queria resolver meu problema, paliativo. Eu queria, tipo assim, tô na igreja, Deus fez, tchau. Vou voltar a tomar minha cerveja, vou voltar pro mundão, vou dançar, vou cantar, porque eu gostava de cantar em barzinho. É mesmo. Gostava de beber? Tu falou que gostava, né? Muito. Vacilocard. Olha eu. Eu não gostava de beber, não. Eu bebia pra ficar doidão. Eu era mó vacilão. Então, eu gostava de beber, né, chopp e tal, essas coisas. E também bebia pra ficar, né? A gente bebe realmente pra ficar ruim. É pra ruim, ficar ruim. É pra sair da órbita. Exatamente. E aí, assim, aquilo ali para mim foi o fundo do poço. Ah. Porque eu tive todas as oportunidades possíveis de sair do fundo do poço. Mas eu cavava para me afundar cada vez mais. E Deus te mostrava, né? Como te mostrou aí através dos seus filhos, através dessa depressão que você teve, do suicídio, que Olha, infelizmente. o né? médico falou para mim que, quando eu voltei, né? O médico falou para mim, cara, não consigo entender como Mais você um não médico. ficou em coma, porque pela quantidade de remédios e bebida alcoólica, o mínimo era um coma. E eu, tipo, fiquei bem, né? Assim, sentia muita dor, gente, muita dor no corpo, uma dor, uma coisa absurda. Ah, mesmo. E ele falou, eu não consigo entender. Sabe, como você não teve nenhum tipo de sequela. Zero sequela. Graças a Deus, não tive sequela nenhuma do... Meu Deus. do Olha pra 14º cá rapidinho. foi- Desculpa, Marco. É porque Vai. quando Deus manda, mano, olha pra cá. Tem gente te vendo agora que quer se suicidar. Qual é o primeiro passo pra não fazer isso? Aqui. Mas fala com a autoridade, tá? Porque é ele que tá mandando. Então, gente, se você estiver pensando em tirar a tua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o alto, olhar para Jesus.
Ainda que você não conheça quem é Jesus, mas olha para o alto, sabe? Olha, porque ele está presente para te ajudar, seja no momento que for. E depois você pensa em tudo de bom que ele tem para a tua vida. Sabe? Se você tiver filhos, os seus pais, todas as pessoas que te amam, sabe? E você tem que entender que você não está sozinho, você pode procurar ajuda, você tem que buscar ajuda, você precisa entender que você sozinho não vai conseguir sair dessa. Então, primeiro, Jesus. E depois, busca ajuda, sabe? Deus, ele colocou médicos capacitados na terra para nos ajudar, sabe? Então, assim, não é vergonha. Você precisar de alguém não é vergonha. Nunca foi nem nunca vai ser. Então, eu te falo, não desiste não, porque desistir não foi e nunca será uma opção. Você não está sozinha, a gente está junto nessa. Bem. Glória a Deus, coisa linda. Meu Deus. E saiu do 14º lá, do segundo CPA e foi para onde? Fui pro 31. 31, trabalhei lá também. Fui pro 31, mas fiquei pouco tempo, fiquei 16 dias. Nossa! Relâmpago, passagem relâmpago. Foi rápido. Meu Deus. Foi rápido, aí consegui uma permuta pro 40. Para aqui, para Campo Grande, né? Campo Grande. Agora pra gente no 31 tá até mais tranquilo, porque tem um túnel, né? Eu trabalhei lá, tinha que subir a serra, filho. Nossa, era doído, aquela serra Irmão, Quando ali. Garrafava pegava até aquele aqui, você pedia. A serra é doída. É. A serra é. Nessas suas passagens por esses batalhões, você já teve algum problema de troca de tiro, ser assaltada? Não, eu tive um acidente de carro, mas assim, foi algo que não... Foi porque eu tava muito cansada Você mesmo. não vê Deus aquele nisso ritmo. também, não? Então, Deus se mostrou pra mim diversas vezes e eu não Porque é quis. impressionante, tá? Você não ter passado por nada e ter passado por esses batalhões aí. Eu tirava raiz no 41, tem noção? Nossa. Ó, eu Antigo tirava 9º raiz. Batalhão Rocha Miranda ali. Eu tirava raiz no 41, eu tirava raiz em São Gonçalo, aquele segurança presente. Sim. Eu lapa direto. Só área ruim. Nunca, Deus nunca permitiu. Meu pneu furou na área de Maria 22. Você é fardada ou não? Então, nesse dia eu não estava. Olha aí. Mas eu estava, e assim, eu fiz contato, né? E eles mandaram uma viatura para me ajudar. Meu pneu furou feião, e tipo assim, ali eu não tinha nem como descer ali, porque eu estava com arma, farda, tudo dentro do meu carro. E isso já era noite, estava indo para Lapa presente. Meu Deus, que É. perigo. E assim, Deus me guardou. Demais. Eu vejo Deus presente aí Em tudo. todo momento, em todo momento. Em tudo. Aí teve essa passagem relâmpago, foi pro 40, voltou pro 40. 40. E aí tá lá até hoje. Tô até hoje. E a conversão realmente de fato de direito se deu aonde? Então, quando eu busquei ajuda da missionária Vanessa, eu estava passando por um problema no meu casamento, né? Que eu casei de novo e tal. E aí, eu não queria resolver o problema com Jesus. Eu queria resolver o problema com o meu marido. E aí, na verdade, eu busquei e consegui. A gente ficou bem e tal, né? Só que aí, a segunda separação é que pegou. Porque assim, Deus te coloca no deserto. Se tu não aprende, ele te bota no deserto de novo. Aí fica uns 40, em vez de 40 dias, fica quanto lá? Fica um tempinho a mais, né? E aí, assim, o primeiro deserto foi muito rápido, mas o segundo deserto ainda tô nele. É. Ainda estou vivendo esse deserto. Que deserto é esse, bebê? Ainda estou vivendo esse houve? deserto. Assim, a gente está separado, né? Mas foi uma pessoa extraordinária na minha vida, na vida dos meus filhos, sabe? Assim, ele mudou a história da minha vida, porque através dele eu pude conhecer quem é realmente Jesus. Não que ele seja evangélico, não é, mas ele sempre foi um cara de muita fé. Entendeu? Uma vez eu passando muito mal, sentindo dor, ele botou a mão sobre a minha barriga e ele falou que estava orando, né? Então, assim, ele sempre teve uma ligação com Deus, assim, questão de oração, mas não é evangélico, não é de família evangélica, mas uma pessoa extraordinária. Uma pessoa, assim, que foi, acho que, a melhor pessoa que Deus colocou na minha vida até hoje. E através disso, dessa dor muito grande, porque foi uma dor e um baque, um choque muito grande na minha vida, eu falei para ela que eu estava cansada de perder. Falei, missionária, eu não aguento mais perder. A minha vida até hoje foi perda. Porque, assim, cada balada que eu ia era uma perda.
Cada noite de sono que eu perdi era uma perda. Cada momento que eu perdia longe dos meus filhos era uma perda, sabe? Então, assim, eu já tinha passado por um casamento, uma perda. E muita coisa. E aí eu falei, eu não quero mais perder. Chega, sabe? Acabou. O tempo de perda acabou. E eu falei assim, Jesus, eu quero te conhecer como Jó, né? Não só de ouvir falar, mas eu quero saber quem o Senhor realmente é. Foi quando ela falou para mim assim, se posiciona. Olha, vou te falar. Se bota na brecha. Gente, eu acho que eu nunca senti tanto na minha vida, porque pensa numa pessoa ansiosa e imediatista. Numa pessoa que era tudo no meu tempo, tudo na minha hora, tudo do meu jeito. E Jesus fala assim, tá bom, agora vai ser no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Eu que vou fazer, eu que mando. Porque eu botava muito assim, tipo, na internet, eu até estava vendo outro dia um story com ela, tipo, quero saber quem é que me manda. E Jesus mostrou, né, quem é que manda. Nossa. Jesus mostrou. Então, assim, quando eu estava no fundo do poço, aquela questão que eu falei, o único lugar que eu tinha, olhar para o alto. E foi da onde, assim, me veio e tá vindo ainda o socorro, porque todas as vezes, assim, que eu tentei com a minha mão, não deu certo. E aí eu fui e entreguei para Deus. No início foi difícil. Nossa, só ela sabe. Ela, é tipo assim, Segurou a barra? eu vou te falar, essa mulher, ela é uma guerreira, porque Enviada eu de sou... Deus, é o nome, é enviada de Deus. Exatamente. Assim, ela chorou junto comigo, se alegrou junto comigo. Então, assim, eu relutei muito, tá, para aceitar o chamado de Deus na minha vida. Eu não queria. Eu falei, eu não quis isso, eu não pedi isso, eu não quero sofrer por causa disso. Não fui eu que pedi. O senhor que quer, mas eu não quero. Eu quero só ser serva. Entendeu? E assim, quando eu. Até me emociona, Ah, porque assim, quando eu decidi, de fato, me posicionar, ela falou para mim assim: bloqueia todo mundo, renuncia a tua carne. E ela falou assim: eu vou começar o jejum de Daniel. Você quer fazer? Eu falei: quero. E ela falou, ela me explicou, 21 dias, aquela coisa toda. E ela falou assim: você consegue ficar 7 dias sem beber? E eu falei: não sei. Ela, vamos tentar. Se você não conseguir, a gente volta. E aí, desses 7, já tem 5, vai fazer 6 meses, dia 4, que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca, não fumo, não faço nada daquilo que eu fazia. Eu bloqueei todo mundo, eu me posicionei. Eu quis viver para Cristo e renunciar todas as minhas vontades, a minha carne. E aí foi quando Deus começou a falar comigo através da questão do TikTok. bacana. Foi lá que a gente se encontrou. Né? Cada mensagem linda, galera. Se você não conhece o TikTok da nossa amiga, vamos colocar na descrição aí, né, ô Big Boys? Vou colocar o TikTok e o Instagram. E o Tá lá Instagram. na descrição. Isso aí. TikTok abençoador. Foi Deus que te enviou para Então, esse lado? Como é que foi? então, eu usava meu TikTok para fazer aqueles videozinhos, né? Aquelas dublagens e tipo ficar aquela coisa de rebolar e usa aqueles vácuos, aquelas coisas todas e mostrando o mundão como é. Pouquíssimos seguidores. E o primeiro vídeo que eu fiz já começou tipo subir, subir, subir. E só que assim, não foi fácil não. Sabe, assim, minha prima vai até ficar boladona comigo, mas eu vou falar porque assim, ela num momento ela falou para mim que eu estava envergonhando o evangelho. Sério? E aquilo ali me deixou muito mal. Naquele dia, eu meio que sangrei por dentro. Porque eu falei assim, por que que eu tô envergonhando o evangelho? Ela falou assim, o meu Deus é diferente do seu Deus. Porque você não tem bagagem para estar em cima de altar, você não tem bagagem para falar de Jesus, você não conhece ainda, você tem que estudar, você tem que estudar a Bíblia, você não tem bagagem para falar de Jesus. E Deus falou para mim, eu falei para ele, eu falei assim, Senhor, eu não vou mais fazer, não faço mais vídeos. E ele falou, você vai fazer. Esse meu vídeo, ele atingiu 1.900.000 visualizações. 1.900.000 vidas Então, alcançadas. assim, muitos comentários, muitas curtidas e muitos compartilhamentos. Outras páginas evangélicas compartilharam meu vídeo. Então, assim, no dia que eu estava muito mal, muito moída, Deus, ele mostrou que quem manda é ele, né? E assim, o que ele tem comigo é desse jeito, é através disso, porque assim,
eu sempre falo com Deus o seguinte, eu falo, Jesus, eu não quero ser como todos, quero ser diferente. Eu quero levar a palavra do Senhor de forma diferente, uma forma mais, assim, espontânea, uma forma diferente que prenda a atenção da pessoa, porque às vezes você chega naquele... A pessoa não te dá muita atenção, sabe? E, assim, muita gente me olha tatuada. Então, assim, eu meio que vim quebrando um pouco os paradigmas. Então, eu gravo vídeos, eu brinco, eu posto coisas, eu boto o pessoal fazer perguntas para mim. Assim, nem consegui responder ainda todo mundo. Acho que você até me fez também, né? Eu não consegui ainda responder todo mundo. Mas, assim, eu pedi a Deus uma nova chance. Porque eu falei assim, Jesus, eu errei contigo demais. Foram 16 anos, talvez um pouco mais de erro. Muitos erros. Muitas coisas que desagradaram o coração do Senhor. E eu pedi para ele, eu falei, Pai, eu só te peço uma nova chance para que eu possa fazer a diferença para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, dentro da corporação. E eu quero muito que Deus me use para tirar pessoas de onde eu estava. Porque eu peço isso a Deus, eu falo, Senhor, me leva da onde o Senhor me tirou, para que através da minha vida, do meu testemunho, eu consiga alcançar, sabe, almas que precisam. Porque, assim, a missionária Vanessa grita comigo como mãe, sabe? Assim, ela briga, grita, e ela fala para mim assim, eu sei e eu confio tanto no teu ministério que eu tô te forjando. Porque se eu só fizer carinho, você não cresce, né? Então, assim, eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque ela me incentiva e me incentivou quando ninguém acreditou em mim. Ninguém. As pessoas da minha família não acreditaram em mim. Todo mundo achou que fosse fogo de palha. Todo mundo estava esperando o momento certo para aplaudir e falar assim, caiu. E eu, ainda que passe dias terríveis, sabe? Eu tô sempre com um sorriso no rosto, a paz do Senhor, meu amado, querido irmão. E eu sempre falo, tá tudo bem com você? Se não tiver, já sabe, vai ficar. Jesus está no barco e com Jesus no barco é impossível não ficarmos bem. Então, assim, tem momentos, o último, penúltimo, não sei, vídeo que eu postei que eu estava fardada, tem 700 e poucas mil visualizações. Eu não estava bem. Eu saí da viatura, eu estava de serviço, estava num extra. E eu fiz o vídeo, que Deus colocou aquilo ali no meu coração, eu saí da viatura, gravei o vídeo, mas eu estava muito mal nesse dia. Então, assim, os meus vídeos que mais viralizam são os momentos em que eu tô pior, né? E assim, é aquela questão, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a minha fraqueza, ela tem, assim, graças a Deus, me feito fazer vídeos. E ontem mesmo eu comecei a questionar Deus, assim, errado, gente, errado. Não façam isso. Mas eu comecei, obrigada. Eu comecei a questionar e falar assim, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Sabe? Por quê? Qual a intenção de eu fazer vídeo? Por quê? Pra quê? E aí eu coloquei, faça a pergunta, um montão de gente botando pra mim. Sabe? Tipo assim, pô, você me motiva, no meu pior momento você me ajudou. Referência. E aí, tipo assim, hoje eu até postei no meu status do Zap, porque, gente, só eu sei de onde eu saí. Só eu sei a transformação que Deus fez na minha vida, porque antes eu era uma mulher muito rixosa. Pensa numa pessoa brigona, cara. Dona de si, juro. Muito brigona. Dona de si, toda... Hoje em dia, eu acho que eu sou a pessoa mais paciente, sabe? Assim, eu tenho meus momentos de ansiedade. Ansiedade, sim, mas eu evito, sabe? Assim, eu evito pecar. Eu tenho muito medo de errar. Pensa numa pessoa, ela até fala comigo, você tá paranoica. Porque eu tenho muito medo de desagradar o Espírito Santo. Eu tenho muito medo de desagradar ele hoje. E eu já fiz tanta coisa que desagradou, que hoje, assim, eu quero ser o mais correto possível, levar a palavra dele para o maior número de pessoas possíveis, entendeu? E, assim,
no início a gente fica com medo de represália, a gente tem, né, aquela coisa. Mas a verdade é que eu quero fazer a diferença no Evangelho. Eu quero fazer a diferença, sabe, por ele, cara. Jesus fez tanto por mim, eu acho que tá na minha hora de fazer por ele, sabe? Bacana, história linda, cara. Que doideira, tô viajando aqui, né? Viajando, porque é complicado. Lá na nossos batalhões, né? Eu nunca tive essa experiência. Eu fui aceitar Jesus em 2017, tava quase lá no final de carreira lá. E tu não vê, é difícil tu ver alguém, né, fazendo a diferença no meio da gente. É difícil, ninguém fala, ninguém fala. Já tive colegas que se suicidaram. E no meio nosso, da Polícia Militar, o índice é muito grande. O pessoal acha que é besteira, que é frescura, e não é. E quando Deus laça para um propósito que é enorme, que é o teu, seja vaso. Deixa só ele te usar, porque não vai ter limite, não. É grande, o negócio é muito grande. Vai transbordar, vai... Tem noção que, de repente, com certeza vai ter gente vendo esse vídeo e com um copo na mão para se suicidar e não vai fazer, porque você falou para não fazer através do Espírito Santo, movido pelo nosso amigo ali. Amém. Vai ter. Eu tenho certeza que vai, porque... vai. A gente sempre diz que é de Sepetiba para o mundo. E eu ia te fazer uma pergunta assim, qual é a responsabilidade de tanta gente te olhar e de repente agora eu acabei de descobrir que você nem sabia como você é usada por Deus, mas eu vi todos os seus comentários que você repostou e eu sempre penso o seguinte, a gente sempre é referência para alguém, ponto. Ruim ou bom, a gente é referência para alguém. Mas hoje a gente tem um mecanismo que abrange muita gente. Seu vídeo tem mais de 1.700.000. É isso? É no momento pior, né, que foi aquilo que minha prima fez, é 1.900.000 visualizações. 1.900.000. E mesmo assim, você fazendo bem, você foi recriminada. Como às vezes o inimigo ele é sujo, né? Mas ele já levantou para cair. Porque a gente, uma moça que estava aí no seu lugar, a dona Genilda, depois se você puder, você até dá uma olhada no podcast dela, foi exatamente assim. Ela prega como os manos falam. Prega em gíria. Em gíria. E ela foi recriminada, chamada de você imagina. E Deus respondeu e tem feito coisas grandiosas, assim como vai fazer na tua vida. Jesus falava em parábolas, né, filho? Para as pessoas entenderem, aí ela usando... Vai se levantar, não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Muito linda a tua história, muito bacana e que você seja edificante aí na nossa corporação, que a gente precisa muito. Que esses assédios às FEMs, né, terminem. Eu não falo em diminuir, não, que termine, porque é uma falta de respeito completa com a mulher, seja ela qual for. E se for em batalhão, empresa, que eles terminem. E que vocês, mulheres, tenham coragem de denunciar. Que se acontecer, não guarda para você, não, que pode ser um estupim de uma coisa pior. Não guarda, não. Denuncie mesmo, com força. E aí, minha amiga, voltou para Jesus firme, forte? Firme e forte, para nunca mais voltar para o lugar que ele me tirou, não. Coisa linda. Eu vi Deus na sua vida em todos os momentos, teus filhos. E o casamento? Como é que tá o casório? Tá separado ainda? Separado. Mas eu profetizo aí esse casamento restaurado em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente vai ver isso aí lá no Radical, né, irmão? Em Já nome pensou? de Jesus. Eu já vejo você no Radical. Olha, Aí, a cara dela, né, irmão? eu vejo você dentro do Ia Radical. ser bacana se eles fossem os dois agora. Meu né? Deus. Amanhã, mas não dá. Se der, a gente vai ver em off aí. De No repente, off, dá. no off. Em off dá pra ir os dois, né? O que Deus quer com o teu ministério? Qual é o seu ministério que Deus te colocou na sua mão? Que ministério é esse? Então, muitos me chamam de missionária. Missionária do século XXI? Seria? Muitos me chamam de missionária, outros falam que o meu chamado é pastoral. Mas a verdade é que o meu chamado é ganhar alma. Meu Deus, coisa linda. O meu chamado é ganhar alma para Jesus, é mostrar para as pessoas o amor incondicional de um pai fiel, né? Um pai que cuida, que transforma mesmo assim, que muda a história, né? Muda. Deus mudou a minha e vai mudar. Eu tenho fé que muita coisa ainda Deus ainda vai fazer na minha vida,
mas eu vejo meu chamado como ir aos 4 cantos, pregar o evangelho para toda criatura e tirar pessoas, assim como eu um dia, do fundo do poço, da lama, da mão de Satanás. Essa é, assim, o meu maior sonho, a minha maior vontade diante de Deus, assim, de fazer a obra dele dessa forma, entendeu? Desse jeito, de buscar pessoas que precisam. Show de bola. A gente tem que povoar o céu, né? Deus é bom, o Exatamente. diabo não vale R$1. É isso aí. Enquanto o Costumo povo tá dizer que o diabo é moleque. Ele é o único que já sabe qual é o final dele, né? É verdade, mano. É verdade. Deus está voltando. Minha amiga, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Foi edificante demais essa conversa. Bacana demais. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse o recado que você quiser. Fica à vontade. Então, meus amigos, assim, quero agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom para mim. E eu quero falar para vocês, né, que estão assistindo esse podcast, que não importa o cenário que você está vivendo, que você está passando, qual é o cenário de impossibilidade que você está vivendo, Deus ele não poupou Jesus. Jesus ele foi crucificado, ele passou por dor, né? Mas uma coisa que nós temos a certeza é a vitória, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E nós temos a certeza de que a gente vai passar por luta, vai doer, nós vamos sangrar, nós vamos chorar. Mas a certeza é que nós temos um Deus do nosso lado que é garantidor da vitória. Então, irmão, amado, querido irmão, a vitória é nossa. Então, como eu falei antes, né, na questão do suicídio, não desiste. Não desiste porque às vezes a gente desiste e está tão perto daquilo que Deus prometeu. E continua, siga firme, porque a próxima parada é a Terra Prometida, amém? Amém, coisa linda. E aí, galera, muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Por favor, compartilhe essa live aí, compartilhe aí o podcast. Coisa linda, emocionante. Estou emocionado até agora. Big Boss está com o olho ali vermelho, tá com lenço para ele. Desse jeito, irmão. Que edificante, né, irmão? Que podcast é esse, irmão? Deus é maravilhoso. Deus tem feito coisas assim nesse local tremenda. E eu tenho certeza que, como eu disse, vamos alcançar os confins. A gente vai povoar o céu através dessas palavras, entendeu? Então a gente já pede sua ajuda aí, compartilha, comenta. Botem nos comentários qual é a cidade, qual o bairro, qual o país que você está falando. Nós estávamos sendo assistidos por Atlanta, Estados Unidos, no último vídeo. Então, assim, graças a Deus, Portugal, galera de Portugal, quero agradecer aí que você está assistindo a gente com força. E Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teu lar. Gratidão é a palavra de hoje. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado aí. Deus abençoe a sua casa, seu ministério, sua família, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Fui!